Eu resolvi incluir essa aula, essa nossa conversa do sistema Newfish, que é justamente os protocolos, não só para recepcionista, quanto fisioterapeutas e para os revisores, no sentido de entender toda essa metodologia de maneira bastante simples e rápida, né? Vai ser uma conversa aí de em torno de uns 10, 15 minutos e depois aí sim vocês vão poder olhar os diversos vídeos do sistema Newfish. Ele é um software de gerenciamento do sistema de fisioterapia, desde a chegada do paciente, do cliente no balcão da recepção, passando pela avaliação, iniciando e finalizando a sessão. Então existem diversos protocolos. Existe o protocolo de recepção do fisioterapeuta e da revisora. Protocolos esses que devem ser seguidos por todas as recepcionistas, fisioterapeutas e revisoras, para que o sistema funcione de maneira adequada. Então vamos a alguns conceitos muito importantes para a fisioterapia ou sistema Newfish. Todo cliente que chega para a recepção e for realizar uma futura sessão, ele obrigatoriamente necessita de uma avaliação. Avaliação que é feita, como vocês bem sabem, pelo fisioterapeuta. E toda avaliação recebe um número, que é justamente a data invertida. Então o cliente aqui, olha, chega na recepção, ele é encaminhado para o fisioterapeuta, através de uma fila, com ou sem preferência. Então coloca-se a Maria José, o Antônio, o João para a fila do fisioterapeuta, e o fisioterapeuta vai criar, dentro da sua mesa de avaliação, ele vai criar a avaliação em que ali ele vai colocar a suposta tabela da MB que vai ser autorizada ao plano de saúde, coloca os aparelhos que esse cliente vai realizar na fisioterapia, com a região do corpo, seu joelho direito, joelho esquerdo, que ele vai fazer a sessão, vai colocar os protocolos dessa avaliação, enfim. No momento em que ele cria a avaliação, o sistema Newfish, ele gera automaticamente um número. E esse número depois vai ser informado à recepção, como nós vamos mostrar aqui a vocês. Então aqui nós temos aqui um número de uma avaliação, que a avaliação foi feita em 2011, 04 significa o mês de abril, 24 é o dia 24 e foi a primeira avaliação do dia 24 de abril de 2011. Esse número da avaliação que foi feito, foi criado no momento da avaliação pelo fisioterapeuta, é que posteriormente os documentos do plano de saúde, como guia, número de sessões autorizadas, código da MB, etc. e tal, vão ser guardadas junto com esta avaliação. Então, no momento em que o convênio autoriza a guia, olha, está vendo aqui, autoriza a guia, nessa guia temos o quê? Guia, temos senha, número de sessões autorizadas pelo plano de saúde, qual é a validade da guia, qual o código da MB, se o código da MB foi exatamente igual àquele que o fisioterapeuta solicitou. Agora, é muito importante para a recepcionista, no momento que ela está cadastrando os dados de uma avaliação, que todos os dados estejam corretamente cadastrados. Como? Nome do doente, convênio plano, senha, guia, sessões. Porque se algum desses dados aqui estiverem errados, simplesmente vai dar uma confusão muito grande, porque é tudo informatizado. Se você erra, por exemplo, um plano ou um convênio, todas as sessões que foram realizadas posteriormente dentro dessa avaliação estarão erradas. Sendo que dentro da fisioterapia tem uma característica, que uma vez iniciada a sessão e finalizada a sessão, você não tem como ir lá atrás alterar um plano de saúde, ou uma matrícula, ou uma guia, uma vez que ela já foi colocada dentro do sistema. Observe esses dados aqui embaixo, olha. Então tem a data da autorização, o convênio, Saúde Bradesco, plano empresarial, sessões autorizadas, quantas foram autorizadas, sessões por semana, quantas foram feitas, qual foi o médico solicitante, é muito importante para o sistema XML, no momento em que a faturista vai enviar essa fatura ou essa guia ao plano de saúde, tem de ter sido cadastrado qual foi o médico solicitante, como também o contratante solicitante.
São normas da ANS que, infelizmente, nós temos que seguir, que se por acaso não forem seguidas essas normas técnicas, simplesmente vão acontecer glosas. Então vamos aqui. Então a recepção vai iniciar a sessão. Então ele vai buscar sempre, dentro do sistema NewFIS, o número da avaliação. Isso porque acabou a avaliação, o paciente vai ao plano de saúde, pega a autorização, pega o código da NB e ele vai voltar numa outra ocasião para a recepcionista. E a primeira pergunta que a recepcionista vai fazer é o seguinte: a senhora recebeu um número da avaliação do fisioterapeuta? Normalmente, o cliente vai voltar à recepção com a guia autorizada com um número que previamente foi informado pelo fisioterapeuta. Caso o paciente tenha esquecido em casa ou tenha perdido, você até consegue encontrar esse número da avaliação pelo nome do cliente. Então nós temos aqui uma tela da recepção, né, em que nós temos aqui o número da avaliação. Está vendo aqui? Olha, avaliação 2010, mês de novembro, foi feita no dia 30 e foi a 6ª avaliação do dia. E à medida que esse paciente, esse cliente, vai realizando sessões dentro dessa avaliação, o sistema NewFIS vai criando faturas dentro dessa avaliação. Vamos olhar aqui embaixo, olha. Nós temos aqui embaixo, tá vendo? Bem na parte de baixo da tela, a sessão, olha, 2010, 11, 30, foi a sessão de número 122. Isso porque, à medida que o paciente retorna à clínica e vai fazendo uma nova sessão, o sistema automaticamente vai criando número de faturas para essa cliente. Agora, um detalhe importante é o seguinte: quando o paciente inicia a sua primeira sessão, a recepcionista vai fazer uma pergunta se vai assinar todas as guias ou se vai ser vez a vez. Vamos supor, por exemplo, um cliente particular que paga 5 sessões de fisioterapia. Ela vai dizer que o paciente já assinou tudo, para que na próxima sessão que esse paciente chegue na clínica, ele simplesmente dá o início de sessão, não precisa procurar guia para ficar assinando guia daquela data da realização da sessão. Então vamos ver 3 coisas diferentes. A primeira, a avaliação, que nós já sabemos o que é o dia que o cliente chegou ao fisioterapeuta. Fatura, que é justamente um número sequencial que é criado pelo sistema à medida que uma fatura é criada. E a sessão é o dia que o cliente vem realizar a sessão. Vamos bastante devagar para nós entendermos isso aqui. Então nós temos uma avaliação de 2010, dia 30 de novembro, sessão número 6, em que o paciente opta por assinar vez a vez. Naturalmente, isso é a maioria dos planos de saúde, quando eles autorizam 5, 7 ou 10 sessões. O paciente, a cada dia que ele volta, que ele chega na clínica, né, a recepcionista entrega a guia e ele assina a guiazinha do dia. De uma maneira geral, apenas para os clientes particulares que eles fazem a opção de assinar tudo e o sistema gera todas as faturas de uma vez só, como nós vamos ver no próximo slide. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, que fatura é igualzinho à cobrança que nós vamos cobrar ao plano de saúde. Então nós temos aqui 5 sessões realizadas. Ele veio 5 vezes à clínica. 5 faturas, melhor dizendo, né? Então ele veio no dia 30 de novembro, 31 de dezembro, 1º de janeiro. 1º de janeiro ele veio aqui 2 vezes e dia 5 de janeiro. Isso aqui são as faturas. Isso aqui foi a primeira fatura do dia, a fatura de número 121 do dia 1º, 222 assim por diante. Porque como esse paciente optou por assinar vez a vez, toda vez que ele o sistema gera uma fatura, naturalmente coincide com o paciente realizando uma sessão. Por isso que aqui o número das faturas estão exatamente igual ao número das sessões. Não vamos confundir avaliação, fatura e sessão. Vamos ver como é que esse número vai ser diferente no nosso próximo exemplo. Olha aqui, olha. Aqui nós temos o paciente que fez a opção por assinar todas as faturas. Por exemplo, um cliente particular. Então, a avaliação do dia 30 de novembro foi a 6ª avaliação do dia. Como ele optou em assinar tudo, o sistema NewFIS automaticamente gera as 5 faturas. Observem todas com a mesma data e o número sequencial de 1 a 5.
Agora, a sessão é o dia que efetivamente esse cliente veio à clínica realizar a sua sessão. No primeiro dia, ele até coincide com o dia 30 de novembro, primeira sessão. Mas aqui ele volta no dia 31/12, depois ele volta 1º de janeiro. 1º de janeiro ele faz 2 sessões e depois no dia 5 de janeiro. Observe que, neste exemplo de Assina Tudo, os números das faturas, que é um número sequencial, é diferente das sessões, que são os dias que efetivamente o cliente comparece à clínica para realizar a sua sessão ou as suas sessões. Isso por quê? Existe um procedimento em que a recepcionista deve tirar a guia da recepção que vai subir para o faturamento. Esse procedimento deve ser o quê? Deve ser diariamente. E por que uma guia sai da recepção para o faturamento? Existem 5 tipos diferentes ou 5 motivos para a saída da guia para o faturamento. O primeiro deles, e naturalmente é um motivo bastante óbvio, é quando o paciente finaliza o seu tratamento, em que ele tem 5 sessões autorizadas, ele assina vez a vez, a cada dia ele vem, assina a guia, quando termina a 5ª sessão, essa guia naturalmente deve ser encaminhada ao faturamento. O segundo motivo são aqueles pacientes que têm 5 sessões autorizadas, faz a primeira, a segunda, a terceira e simplesmente desaparecem por um período superior a 7 ou 8 dias, dependendo como você coloque dentro do sistema. O Newfish, ele acusa que esse paciente abandonou, encaminhando ou sinalizando para a recepcionista que essa guia deve ser encaminhada ao faturamento. O terceiro motivo que uma guia deve ser encaminhada ao faturamento é aquele paciente que assinou tudo, por exemplo, nosso cliente particular, em que ele vai realizar 5 sessões, paga as 5 de uma vez só, naturalmente, essa guia deve ser encaminhada à administração. Isso porque o doente particular em nada é diferente de uma Golden Cross, de uma Sul América, de uma Bradesco. A única diferença é que é um faturamento com pagamento à vista. O quarto motivo e o penúltimo que a guia deve ser encaminhada ao faturamento é a guia vencida. Por exemplo, existem algumas guias, como por exemplo a Caberge, em que a guia tem uma validade. Então, por exemplo, no dia 26 de abril, o convênio autoriza 10 sessões, mas a guia vence no dia 30. Então, essa guia tem que subir ao faturamento no dia 30, independente se já foi realizada todas as sessões ou não. E o último motivo são aqueles clientes em que a gente chama de licença vencida. É o cliente que tem 5 sessões autorizadas, por um motivo qualquer. Ele está fazendo um tratamento dentário, ele liga para a clínica e avisa, olha, eu vou me afastar 10 dias da fisioterapia. A recepcionista coloca dentro do sistema, dentro da guia, que ele vai se ausentar por 10 dias. Então, apenas após esses 10 dias, que se o cliente não comparecer, que ele vai retirar essa guia para o faturamento. Então, é muito importante que o procedimento de retirada diária das guias, retirada das guias da recepção, seja feito diariamente. Todas as guias dentro do sistema Newfish, elas são identificadas com o que nós chamamos de identidade das guias. Como é que nós encontramos essa guia dentro da recepção? É o sistema quem sinaliza isso. Então nós vamos ter 2 pastas na recepção, uma pasta par e uma pasta ímpar. Então todas as avaliações, por exemplo, dos meses ímpares, vão ser colocados dentro das pastas ímpares. Essas pastas vão ter 31 divisórias. Então, por exemplo, uma avaliação aqui, 2011-03, dia 30, ela vai ser colocada dentro da pasta ímpar, na 30ª divisória, na sequência da 12ª avaliação dentro da pasta número 30. Né? Essa daqui, olha, no mês de maio, vai ser colocada na pasta ímpar, na 15ª divisão, na sequência, em ordem, no número 200. Uma avaliação feita, por exemplo, no mês de fevereiro. Para onde é que vai? Pasta par. Dia 13, 13ª divisão. E vai ser na ordem sequencial 534. Isso porque, à medida que o paciente vai chegando na recepção
para realizar novas avaliações, o sistema sinaliza à recepcionista se foi atendimento vez a vez, e a recepcionista, em questão de segundos, ela consegue encontrar as avaliações dentro das pastas pares e pasta ímpar. Vale a pena dizer que é muito importante que quando essa guia retorne à pasta, ela deve sempre voltar para a pasta par ou ímpar e colocar na divisão correta. E naturalmente, na hora que você retira as guias diariamente, você vai observar que a quantidade de guias dentro dessas duas pastas não vai ser muita quantidade, porque essas faturas, essas guias, estão saindo diariamente por um daqueles 5 motivos que nós mostramos anteriormente. Então, só para mostrar a vocês aqui as diversas faturas, olhando identidade da guia e fatura. Isso aqui é um relatório, está vendo aqui, olha, um relatório. Primeira coluna desse relatório, que está representada em vermelho, é a identidade da guia. E observe que ao lado da identidade da guia tem o quê? Um número de uma fatura. Tem faturas diferentes, olha, desse Alcides, a fatura 01 e 02, porque foi um cliente que fez, ele assinou tudo, ou seja, tem 2 sessões autorizadas com a mesma identidade. Então, em outras palavras, dentro de uma avaliação, nós temos a identidade, que é o número criado pelo sistema Newfish. Dentro dessa identidade está pendurada todas as faturas desta avaliação, ou dentro dessa guia. Bem, isso era o que eu quis mostrar a vocês. Muito obrigado.